Fala aí, beleza? Yoda de volta. Seja muito bem-vindo ao aula 2 da semana O Jogo Antes do Jogo. E hoje o tema é Eu Comigo Mesmo. E eu vou te explicar por que isso é importante e qual a implicação que isso tem, que impacto que isso tem no teu jogo de tênis e principalmente na maneira como você vai aprender e se desenvolver ao longo do tempo. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que o tênis é um esporte tecnicamente muito complexo. E por conta disso, muitos adultos têm uma certa dificuldade quando eles começam a jogar, principalmente se eles não tiveram nenhum tipo de vivência motora na infância. Claro que isso não é um fator que impede dele jogar bem. Porém, eu sei que tem muito tenista que se desmotiva ou até mesmo para de jogar porque pelo fato de ter começado depois de adulto, ele acredita que nunca vai jogar bem. É bem possível que você mesmo começando depois de adulto jogue muito bem tênis. E obviamente pela complexidade do esporte, ele é desafiador por si só. A gente passa até aquela sensação de que fazer um spin, bater uma direita direitinho, fazer aquele saque kick, tudo isso começa a se tornar um objetivo pra gente quando a gente está aprendendo a jogar ou nos primeiros anos de tênis. E obviamente isso se torna o nosso objetivo, a parte técnica. E sem dúvida nenhuma a parte técnica se torna o protagonista da história. E eu concordo com isso e sem dúvida nenhuma é super importante você ter a parte técnica bem desenvolvida. Mas para o seu desenvolvimento ser melhor, para o seu desenvolvimento acontecer de uma maneira mais organizada e consistente, é super importante você não ter a técnica como prioridade, não ser a coisa mais importante para você. Eu sei que isso deve soar um pouco estranho e até mesmo contra-intuitivo para você, mas hoje eu vou te provar o porquê disso. Porque a técnica não deve ser prioridade na tua vida como tenista. E deixando bem claro para você, não é que eu estou dizendo que você não tenha que treinar a parte técnica. Simplesmente a gente vai deixar ela num segundo plano. Então vamos pensar nas crianças. De que maneira elas se desenvolvem? Como que elas aprendem a andar? Claro que chega a ser injusto se eu disser para você se comparar com uma criança. De forma alguma. Mas pelo menos eu quero que você pare para pensar de que forma é o processo de aprendizagem de uma criança. A grosso modo, as crianças aprendem através de estímulos, certo? Elas não conseguem e não têm as habilidades suficientes ainda para transformar uma informação em ação. Num português bem claro, não adianta você explicar para a criança que ela não vai conseguir fazer. Ela não consegue compreender exatamente o que você quer que ela faça. Adaptando materiais e bola e o tamanho da quadra para ensinar as crianças a jogarem de uma maneira mais lúdica, que estimulasse mais essa parte deles, sem que fosse como a gente ensina para um adulto. É que ela não tem muito essa noção de força, de dentro e de fora, por cima da rede, por baixo da rede. Para eles tanto faz, é tudo uma diversão. Claro que ao longo do tempo a gente vai ensinando para que a criança tenha noção de espaço, de que tem um limite, de linha e tudo mais, mas ela não tem isso muito claro e não é uma preocupação para ela no momento. Agora pra gente que é adulto, não. A gente sabe que se a gente pôr a bola na rede e jogar para fora ou ela pingar 2 vezes na nossa quadra, a gente perde o ponto. A gente sabe que tem pessoas que estão observando, a gente sabe que tem os amigos que estão nos comparando, a gente sabe que tem as competições que medem o nosso nível de tênis. Percebe como a carga emocional, a carga mental é muito maior para um adulto quando ele começa a jogar tênis e para uma criança é quase zero. Claro que ao longo do tempo, à medida que ela vai se desenvolvendo, também vão aparecer esses fatores. Mas num primeiro momento para a criança é quase insignificante perto da carga da gente quando a gente começa a jogar tênis quando adulto. E muito por conta disso, a gente acaba olhando para a técnica, justamente pela complexidade, como um fator onde a gente tem que se desenvolver mais e a gente abraça isso como o salvador da pátria. E quando isso se torna prioridade na nossa vida como tenista, a gente começa a cair num erro muito grande. E apesar de eu ter falado e ter feito essa comparação com as crianças, é injusto eu dizer que a gente pode se desenvolver na mesma velocidade, tanto na questão física e por consequência na questão técnica. Então, se a gente parar para pensar e comparar mesmo, não dá pra gente ter como base de desenvolvimento a questão técnica. Acaba sendo um alicerce muito fraco dentro de todos os pontos que são importantes para um jogador de tênis ter. E como que a gente vai solucionar esse problema? Sendo que eu estou dizendo para você que a técnica não deve ser prioridade. Bom, a gente está no momento eu comigo mesmo. É nesse momento que você começa a olhar para dentro de você. É uma briga interna que começa a acontecer quando a gente começa a jogar tênis. E é nessa fase que você deve entender que todo o teu desenvolvimento depende única e exclusivamente de você. Vai depender do teu empenho, vai depender da maneira como você se dispõe a treinar, a encarar situações de treino, encarar situações de jogo. Então a primeira lição e a primeira coisa que eu quero que você aprenda hoje é que todo resultado é responsabilidade exclusivamente sua. Isso tem que ficar bem claro e eu quero que você leve isso ao longo da semana porque vai ser muito importante para a gente dar andamento nas aulas aqui. Bom, eu já falei várias vezes aqui que a técnica não deve ser prioridade. Mas então o que vai substituir a técnica nesse caso? Para a gente ter um bom desenvolvimento, o que deve vir em primeiro lugar é a nossa performance.
um bom desempenho. Entenda que performance e bom desempenho não tem nada a ver com erro ou acerto. Tem muito mais como eu estou me dispondo a fazer as coisas. E quando eu começo a olhar dessa forma, começo a tornar como prioridade a minha performance, o meu desempenho, eu começo a prestar atenção mais em mim, mais nos detalhes. Então esse entendimento vai te ajudar a perceber que você tem muito mais coisa para melhorar no momento que você começa a olhar para você. E aí já amarra com a segunda coisa que eu quero te ensinar hoje, que é o não julgamento. Você não julgar se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim. O que na verdade é simplesmente você executar aquela ação sem avaliar. Simplesmente você vai lá e faz. Então se a gente juntar essas duas coisas, você começa a desenvolver o seu tênis de uma forma diferente. Já começa a ter menos pressão, o peso começa a sair mais das tuas costas, você simplesmente começa a fazer as coisas. E aí vem a terceira coisa, que é o processo. Na nossa vida tudo é um processo e no tênis não é diferente. Entender que para que você se desenvolva vai levar tempo, que várias coisas têm que acontecer, que muito treino tem que rolar para que você consiga desenvolver o teu tênis de forma adequada. E vamos deixar bem claro que esse momento eu comigo mesmo é um momento que eu estou aprendendo a jogar. Eu estou dando os meus primeiros passos no dentro do tênis, ou até mesmo eu estou desenvolvendo algum golpe de maneira específica. Então caberia aqui nesse caso tenistas iniciantes ou tenistas até intermediários. Mas essa lição, esses conceitos são importantes mesmo para os tenistas mais avançados. E lá para frente, durante as aulas, eu vou te mostrar que se você não tem isso bem claro, se você não desenvolve esse pensamento em você, mesmo quando você já joga um belo de um tênis, lá na frente você vai ter dificuldade. Lá na frente vai ficar mais difícil você passar de degrau ou subir de nível por conta disso. Então, resumindo essa primeira parte da aula, você tem que entender: todo resultado que você obtém, seja ele bom ou ruim, é responsabilidade única e exclusivamente sua. A técnica deixa de ser prioridade, dando lugar para performance e bom desempenho, sem julgamento e sabendo que tudo é um processo. Bom, e aí, todo esse discurso com relação a não ter a técnica como prioridade, colocar a performance e o bom desempenho em primeiro lugar, mas de que maneira eu vou medir e vou saber que eu estou evoluindo? Qual que vai ser meu parâmetro? E aí entra o primeiro processo de autoconhecimento que a gente tem que ter como tenista. E surge também a questão de objetivos. Na vida a gente precisa ter objetivo para tudo, independente de ser no tênis ou não. Por quê? Isso vai guiar o nosso desenvolvimento, a gente vai saber se a gente está na direção certa, o quanto está faltando para que a gente chegue lá. Então, um objetivo é super importante. Então, agora a gente vai começar a determinar alguns objetivos para o jogo de tênis, que são por eles que você vai medir a tua evolução. Primeiro, vamos entender a questão da regra do jogo. Tem muita coisa que está na regra que está implícita. Está claro ali, mas às vezes a gente deixa passar e não percebe. Por exemplo, a gente sabe que na regra diz que a bola tem que passar por cima da rede, pingar uma vez no nosso campo, não pode pingar duas e tem que ficar dentro da linha demarcada. Mas em lugar nenhum da regra, se tiver alguém me fale, ali diz que se você jogar essa bola muito lenta ou muito alta, você errou ou você perdeu um ponto. Eu só dei isso como exemplo porque muitas vezes a gente vai jogar e não gosta muito desse tipo de jogo, de jogar dessa maneira ou jogar contra pessoas que jogam assim. A gente acha que está errado ou, como eu disse, não gosta. E aí fica aquilo na cabeça: não, eu prefiro errar ou perder o jogo, mas fazer a técnica correta. Mas espera aí, será que dava para fazer a técnica correta com essa bola mais mole? Será que nessa situação você conseguiria fazer o teu gesto como você faz na tua aula? E é por isso que vem a questão de autoconhecimento do tenista aqui. Mas eu vou te dizer que até certo ponto isso faz sentido para tenistas em determinado nível. De que forma isso acontece? Quando eu sinto que tecnicamente me falta alguma coisa para que eu comece a vencer as partidas. Isso então vai acontecer quando você está no nível mais alto de tênis, onde o teu saque precisa ter mais velocidade, a tua bola precisa ter mais peso, a bola precisa ganhar um pouquinho mais de velocidade no ar. Mas eu te garanto que para jogadores iniciantes e até mesmo intermediários essa regra não se aplica. E eu vou te mostrar por quê. Quando a gente está aprendendo a jogar tênis ou está desenvolvendo algum golpe, ali na aula você está recebendo as bolas em posições ideais. Você está trabalhando com um determinado ponto de contato. Quando você vai jogar, as bolas não vão vir iguais. Elas vão vir com diferentes pontos de contato, tanto altura como distância de você, velocidade e efeito. E aí, o que acontece? Você vai tentar em todas as bolas que você recebe executar o mesmo gesto que você fez na aula. E o que vai acontecer é que você, mesmo fazendo o gesto certo, mas a bola em lugares diferentes do que você está treinando, você vai errar. E aí você pensa: putz, errei, preciso treinar mais. Preciso fazer melhor o meu gesto, preciso fazer melhor a técnica. Eu te garanto que você vai continuar errando e não vai sair desse ciclo vicioso. Então entram aí duas coisas importantes a se entender nesse momento. A primeira é que, quando você for jogar, você tem que melhorar a tua movimentação, se mexer muito melhor pela quadra para estar naquela posição em que você está treinado para bater a bola. Essa é a coisa que você tem que começar a pensar. E a segunda coisa que está amarrada com isso é o seguinte: nos teus treinos você tem que começar também a praticar essas diferentes posições.
as diferentes combinações, as diferentes alturas e efeitos, aí sim, faz sentido você ir para a quadra, tentar repetir o teu gesto técnico, porque você tem treinado todas essas possibilidades que estão acontecendo dentro do jogo. Porque senão você começa a repetir uma coisa que você não treinou e não vai acontecer nunca. Bom, então tá, como que eu faço para jogar e para me desenvolver, para melhorar? Você sempre vai jogar pela performance. Nos treinos seria seguir a orientação do teu treinador. No jogo é você seguir o objetivo do jogo, respeitar as regras e fazer aquilo da melhor forma possível. Porém, para que ter essa performance? Em que isso vai me resultar? E aí vem a questão do objetivo que a gente começou a falar aqui. Qual que é o objetivo do jogo? Se a gente pegar um set só, qual que é o objetivo? É ganhar o set. E como eu faço para ganhar esse set? É somar 6 games primeiro que o meu adversário. E para que eu some 6 games primeiro que o meu adversário, eu tenho que dentro de cada game ganhar 4 pontos. Primeiro que ele. Claro, não tô levando em consideração a questão de vantagem, no edge e tudo mais. E aí se a gente descer um pouco mais, se a gente pensar como que eu faço para ganhar um ponto? Tem duas maneiras de se ganhar um ponto no jogo de tênis. Ou teu adversário não devolve, ele não consegue voltar a bola para você, ou ele comete um erro, seja para fora ou seja na rede. Eu não vou entrar muito a fundo hoje. Eu vou falar disso mais pra frente na aula de parte tática. Mas só para você entender aqui. Quando a gente pensa no adversário não devolver a bola, ele não conseguir rebater a bola que a gente tá fazendo, muitas vezes incorre em pensar em winner, em velocidade e força. O número de erro não forçado vai subir lá em cima. E quando a gente pensa em fazer com que ele erre, ou para fora ou para rede, vai incorrer na mesma situação de força, velocidade e em alguns casos até mexer o adversário pela quadra. Num primeiro momento, diminui um pouco a quantidade de erro não forçado, mas ainda ele vai existir sim uma quantidade considerável na partida. Mas vamos deixar isso mais para frente. É só para pontuar aqui para você entender. Então, o objetivo do jogo é ganhar um ponto de cada vez e ganhar essa sequência de pontos primeiro que o teu adversário. Para isso, eu vou procurar fazer a minha melhor performance, eu vou ter o meu melhor desempenho. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder apesar do meu objetivo, aí é indiferente. E esse para mim é o verdadeiro significado de se jogar bem tênis. É você ter esse objetivo de ganhar os pontos fazendo a tua melhor performance, tendo o teu melhor desempenho. Ponto. Simplesmente isso. Agora, para pensar pelo lado técnico, se isso fosse a tua prioridade, todo o resto vai por água abaixo, ele sobrepõe tudo, sobrepõe a questão de você ganhar os pontos, sobrepõe a questão de você ter uma boa performance, sobrepõe a questão de você ter um mental mais forte. O mais importante passa a ser a técnica. Se você está fazendo o gesto certo, se você está executando a técnica correta, tá ok. E tem um detalhe aí, só para você entender, também vou falar disso mais para frente, em umas próximas aulas, que nem sempre quando você executa o gesto e a técnica correta você acerta. Isso é fato, porque outras coisas vão influenciar nessa questão. Não é a mais pura verdade que a melhor técnica vai fazer com que você acerte mais e você acertando mais vai fazer com que você ganhe, entende? Então, quando a gente começa a pensar muito por aí, se amarrando muito na técnica e pouco na performance, tendo o objetivo claro do jogo, fica mais difícil de você se desenvolver. Então perceba o seguinte, no final das contas, esse momento eu comigo mesmo é um momento de autoconhecimento, é um momento de você olhar para você e se entender. Começar a perceber como você está lidando com a situação de treino e lidando com a situação de jogo. E como uma mudança de pensamento, a maneira como você olha para essas duas situações, podem mudar a maneira como você vai se desenvolver, como que você vai encarar todo o processo de aprendizagem do tênis. Então a minha recomendação para você é o seguinte, pega esses conceitos que eu te passei hoje, anota e reflete. Senta lá, dá uma pensada e como eu te falei na primeira aula, sem julgar, deixa entrar e vai para a quadra assim que você puder jogar ou treinar. Experimenta isso por alguns dias, por algumas semanas. De repente você começa a perceber e eu te garanto que isso vai acontecer. Vai começar a mudar as coisas para você. As coisas vão começar a se tornar diferentes, você vai começar a perceber o tênis diferente e você vai ver que você vai começar a melhorar sem que tenha tanta pressão, sem que tenha tanta frustração. Vai ser um processo mais tranquilo, mais divertido e consistente. Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e amanhã, na nossa terceira aula, eu vou falar da questão técnica. Aí vou entrar a fundo na questão dos golpes, no desenvolvimento de cada golpe e adiantando um pouquinho, na outra aula, na aula 4, eu vou mostrar para você como que você deve treinar a parte técnica. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até o final da aula comigo e a gente se vê amanhã.